Fala, cambada do céu! Caralho, que emoção, porque num dia eu gravei com um rapaz que eu não gravava há muito tempo, que era o senhor Luazito. Agora, no outro, estou gravando com o Marcos Roberto, meu pai. Marcos, faz tempo que a gente não grava review aí junto. É verdade, review. O último vídeo que a gente fez foi o vídeo do Van Halen e nem foi review, né, cara? Foi uma situação Exato. completamente Caralho, foi o triste. último vídeo, foi do Van Halen, cara. Que isso, né? É, Vamos falar de coisa boa, porque, isso. olha, sem sacanagem, já mini spoiler, pra mim, um dos discos de metal do ano. Sem dúvida. Olha, Marcos, eu fiquei empolgado com isso. Eu pirei com isso. Eu fiquei maluco com isso. Eu estou falando do segundo disco de inéditas do supergrupo Killer Be Killed, Reluctant Hero. Tem alguma parada que o Max faça que. Melhor parada que o Max fez pra mim nos últimos anos, fácil. Desde eu não tenho algum disco do Soulfly de alguns anos atrás, aí um ou dois que eu gosto bastante. Começou a ficar mais pesado, inclusive, e ir pro lado mais trash deathzão, que a gente vê muita coisa disso aqui. Essa característica do Max, mas ao mesmo tempo é uma característica muito, que está até entrando já nas características assim, mas ele acho que ele vai muito mais pro Cavaleira Conspiracy aqui, nesse trabalho, nas coisas que ele faz. Killer Be Killed, de certa forma, não sei se para tanto, mas ele é um supergrupo meio Vingadores do metal. É porque talvez tinha que ter mais gente clássica. Eu fiquei pensando nisso, pra ser o Vingadores. Mas é porque eu digo Vingadores, é porque, mano, é uns caras tão acertados pra ser junto a banda, que primeiro, óbvio, já tem o Max, né? Sepultura, Soulfly, Cavaleira, Nailbomb. Inclusive, acho que tem coisa do Nailbomb aqui que dá pra ver. Mas Greg Puciato, meu irmão, que é um dos caras... Esse nego já viu o vídeo que eu fiz até com o Lua de expectativa de discos do ano. Saiu o disco do Greg Puciato, eu não falei dele ainda, um disco só, o primeiro dele fora do Dillinger Escape Plan, que é a banda, uma das bandas que eu mais piro na vida de metal, assim, de loucura, de insanidade, criatividade. O cara é vocalista da banda aqui, inclusive ele é vocal e guitarra da banda. Troy Sanders, baixista do Mastodon e também vocalista. Nós temos 3 vocalistas muito fodidos e com particularidades muito incríveis na voz, na banda. Isso é descomunal, não é qualquer banda que consegue ter isso. Pô, eu fiquei muito feliz com o resultado, porque eu nunca tinha escutado Killer Be Killed antes. Pra mim foi uma novidade. E o Mastodon é uma banda da qual eu tenho me aproximado mais recentemente. Então, assim, a presença do Troy Sanders é um negócio muito maneiro. É o vocalista principal. O Max, ele é o segundo que aparece mais. E o Greg Puciato ele aparece em determinadas faixas, ou como se fosse ele dar uma certa camada para a voz do Troy Sanders, porque o vocal deles, em certo ponto, é parecido, por mais que o do Troy ele é uma coisa mais bestial, e o do Greg Puciato, ele, principalmente em músicas, tipo, mais lá pro final do disco, eu acho que até, inclusive, uma das que eu quero... Se não é minha favorita, uma das minhas favoritas, The Great Purge, que você tem uma coisa toda de criar vibe estética da música ali, tem uma coisa mais calma, quase espectral ali em alguns momentos, e o Greg Puciato, ele consegue manter isso, ao mesmo tempo que ele tem também aquelas coisas mais adrenalinescas, raivosas e insanas que ele fazia no Dillinger. E é muito legal como que eu consigo ver característica do Mastodon muito forte aqui, características de riff, andamentos do Mastodon, eu consigo ver aqui, e eu consigo ver muito bem, como eu já disse lá atrás, Cavaleira Conspiracy, consigo ver muito bem do Soulfly aqui, talvez algum certo ponto até uma coisa de Sepultura, mas pro final, nas partes mais experimentais do disco, consigo ver o eletrônico industrial, não chega a ser eletrônico não, mais industrial, meio drone que tem o Nailbomb e que se junta bem com as características mais metalcore, mais post-hardcore, mais screamo, que tem o math rock, que tem o Dillinger Escape Plan e que faz parte também, eu acabei não citando, o baterista da banda, porque o baterista da banda
ele é simplesmente da banda mais... que talvez seja até os pais, ou um certo ponto, um precursor para o Gilligan Escape Plan, que é o Converge. O cara é o baterista do Converge. E antes, no primeiro disco do Killer Be Killed, quem era o baterista era o Dave Elliott, que ele era batera do Mais Volta. Ou seja, Marcos, mano, olha essa galera que tá realmente metida. É uma combinação para construção de um som alternativo, meu irmão, de excelência, né, cara? Sim, e eu quero focar nisso, porque eu citei que a gente consegue ver os elementos do Mastodon, a gente consegue ver elementos dessas bandas do Marx e tal. Inclusive te interrompendo. Sim, pode falar. Pô. Eu gosto muito, e aí você já citou uma das músicas que eu gosto muito nela, que tá na reta final do disco. Eu gosto muito da reta final do disco. Também gosto. Que ele vai tomando uma proporção mais... Que animos, cara. Ele vai tomando uma proporção mais experimental, né? A primeira parte do disco, até mais ou menos Filthy Vagabond. Eu acho que é mais ou menos isso. Até essa faixa... Você sente que ali tem muito... Inclusive, uma coisa que eu gostei muito, eu fiquei surpreso com isso, talvez seja uma das características que eu tenha gostado muito do disco. O como que ele não só faz muito bem o metal alternativo, que essas bandas são características de fazer, metais mais pesados, mas ele tenta fazer, principalmente na parte inicial do trabalho, a primeira música, o exemplo concretíssimo disso, a Desconstruction Self-Destruct, que nome excelente também, puta que me pariu, nome irado, que é fazer um metal que ele é muito pesado, mas ele é muito vigoroso, e ele é o mais próximo que esse tipo de metal talvez consiga me parecer um metal de estádio. Ele, em certos pontos, ele faz, por exemplo, o que eu vejo, o que eu queria que o Trivium fizesse. Ele chega a ter elementos de metal progressivo mais próximos ao Trivium do que, por exemplo, o Mastodon faz. O jeito da guitarra dobrada, as escalonadas que faz. Só que o lance é que você tem um vocal igual o Troy Sanders, que ele faz a coisa ser uma coisa meio... Não chega a ser totalmente esse ponto, mas mais próximo, por exemplo. Uma versão metálica, eu digo metálica banda, né? Do Motorhead, do Lemmy. O jeito que o vocal dele faz, que é um bagulho impetuoso, assim, é um bagulho que ele não tem, sabe, ele não tem papas na língua, o bagulho vai embora. E aí quando você começa a acontecer mais nas faixas, e uma faixa que é excelente que isso acontece, que é a Inner Calm from Outer Storms, que é a quarta faixa do trabalho, que é a junção dos vocais. Se na primeira faixa, por exemplo, você tem os momentos que você consegue identificar claramente quando o Max entra, e ele vem naquela... que é muito vocal. Não, e o jeito que a guitarra toca, cara. Que a guitarra toca e a batera toca, o baixo, tudo como a música parece que virou uma música do Cavaleira, mas não parece que são colagens. Parece que uma coisa tá trafegando pela outra e eles estão no sentido que parece que uma coisa tá complementando a outra. E sim, pensando num ponto, Marcos, de supergrupo, que eu queria ter falado no começo do programa, acabei não falando. Cara, quantos grupos que a gente vê se formando e não chega a nada? O próprio primeiro disco do Killer Be Killed, ele é um descompetente. Mas é o que você falou, você talvez não tenha escutado porque não te chamou tanta atenção. Sim. Esse disco, de alguma forma, ele chama mais atenção. Os singles, quando eu tava ouvindo, eu falei, porra, cara, eu nem lembrava mais disso. Que é de 2014 o primeiro disco. Vamos ouvir aqui. Eu falei assim, cara, essa porra tá maneira, cara. Isso aqui tá... me parece mais interessante que antigamente. Eu nem parei pra reouvir aquele primeiro disco. Mas esse daqui eu achei ele tão completo e tão trafegando entre os sons das bandas e criando sons novos. Eu falei, bicho, tô... Eu também fiquei surpreso. E uma coisa que me deu um estalo foi porque eu pensei muito no disco do Mr. Bungle desse ano. Eu pensei sobre como que os supergrupos... esse ano foi o ano do acerto dos caras, né? Os caras fizeram um bagulho assim. Caraca, mano. Todo mundo resolveu acertar junto. É muito maneiro. Eu acho que um elo fundamental que a gente acabou não citando pra isso, eu citei só quem ele fez parte, mas o Ben Kohler, que é o vocalista do Converge, é o baterista do Converge, na verdade. Eu falei vocalista, mas que baterista complexo. Porque ele é um cara que ele passa do progressivo sludge psicodélico, que é meio coisa stoner ali, que é o Mastodon, para o trash, sujeira, alucinado, com pitadas de death,
que é o new metal, que é as coisas que o Max faz, para os elementos post-hardcore e tudo, ele me lembra muito, sabe o quê? As nuances e a tecnicalidade que o Eloy dá pro Sepultura hoje em dia. Sim, sim. E, pô, eu digo, talvez até, assim, no caso da tecnicalidade, 100%, sabe? Mas aqui tem uma coisa que me chamou muita atenção, e que é o que você falou, e talvez pra mim o destaque do disco seja o batera mesmo, ele sabe? É o destaque do disco. Porque ele é o ego de ligação, cara, isso é incrível. Exatamente. E por que uma banda que, por exemplo, que eu não gosto tanto, que é o Code Orange, sabe qual é? Tem um som legal, mas e tu que sabe não é que eu amo essa porra. Não é muito a minha praia. Aí eu fico assim, porra, esse som é estranho e tal. Só que aqui você consegue fazer essas paradas, pelo menos assim, eu acho que expande o público, porque eu também pessoas acho, que não tem essa ligação com esse som meio não é bem um eletrônico, né, cara? Não, ele é um industrial com quê digitais que tem uma coisa muito de new metal, sabe? É futurista, né? Umas coisas assim, distópica no som. Mas eu sei que ele é muito alternativo. Por mais que eu acho que o último disco de Orange, nem cheguei a falar, eu já citei ele aqui em outros programas, mas eu acho que pra mim talvez até agora seja ainda um disco de metal que eu mais tenha curtido no ano, não tenho certeza, quando fizer uma lista no final do ano eu vou saber mesmo. Mas eu sei que ele é difícil absorção em vários momentos, para quem não está acostumado. Exatamente. Esse disco aqui, eu já acho que ele é um Vingadores, um best-of de ele várias coisas. Ele vai trazer. É aí que tá, ele é a isca, sabe qual é? Eu vejo dessa maneira. Porque traz você para essa. Porque é uma novidade para quem não tá acostumado a ouvir esse tipo de som. E, pô, e fica legal, cara. Eu fiquei. E aí, cara, fica legal porque o batera consegue fazer essa costura. E ele, com esses 3 incríveis vocalistas, 3 incríveis músicos, porque todos eles tocam pra caralho seus instrumentos também, tanto baixo quanto guitarra, tem personalidade no que eles estão fazendo, ele poderia simplesmente, porque ele é o menos famoso, ele poderia simplesmente, por mais que ele seja na área dele muito reconhecido, mas ele poderia sumir. E não, ele faz o contrário. Ele vai mantendo o alicerce das coisas e puxando a responsabilidade de ser o link desses lados. E aí você vai criando músicas com características muito únicas, sabe? Entre elas, durante as faixas, elas vão se alternando nas coisas que vão acontecendo. Ao mesmo tempo, ele é reconhecível para aquele ouvinte das bandas. Porque isso é uma coisa também, quando o cara tá fazendo uma banda extra, a gente já falou isso em vários programas, inclusive, que a gente já gravou de Miles Kennedy, de projetos paralelos. A gente já gravou alguns programas assim falando. E como que é muito uma armadilha pro músico ele fazer isso, né? Ele meio que ir mais fácil pro caminho que ele já conhece. E aqui, a todo momento, esses sons, eles estão em conflito, mas eles tentam buscar harmonia. Eles tentam virar uma simbiose entre um e outro. Por isso que eu acho que funciona tão bem. Eu vou dar, talvez, um pouco a mais, mas é porque eu não quero, talvez, ser injusto. E minha empolgação tá no frutalo. Mas eu reconheço que, depois que passar um pouco ela, eu ainda vou gostar muito desse trabalho. Eu vou dar 5 de 5. Cara, eu vou dar uma nota que provavelmente a gente não fez review sobre, mas é a mesma nota que eu tô dando na minha listinha aí particular. Mental, né? Do disco do Mr. Bungle. 4 de 5. Se você gostou desse review aqui, tá? Aquele joinha, compartilha com amigo, família, todo mundo que você gosta e comenta, por favor, gente. Comenta, porque isso é importante para poder o vídeo aparecer para mais pessoas, até dentro do próprio canal. Isso é legal também. E bota a sinetinha para saber quando tem vídeo novo, que vai aparecer lá. Ó, saiu o reviewzão. Berizão e Marcos aqui. Desgraçado, caralho. Marcos, foi outro videozinho, tá? Aquele beijo, aquele abraço, aquele o quê? Daquele tchau. Uou, foi!